GJR Entrevista. Oferecimento Sesc. Estamos de volta, 8h32, esse é o GJR para mais um bloco do GJR Entrevista dessa sexta-feira para a Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado, conosco em imagens nesse segundo bloco do GJR Entrevista, Daiane e César Cliquet, no Dia Mundial do Teatro e Dia do Circo. Olha a nossa honra, né, Cabelo? Receber essas referências. Bom dia, Daiane e César, bem-vindos. Bom dia, prazer estar na clube. O prazer é todo nosso, né? E mais uma coisa legal, né? A gente, nesse dia tão importante, e a gente precisa falar em educação. E é isso que vocês vão fazer. E eu queria que vocês contassem um pouquinho do projeto Bonecos Contam Histórias, jornada do conhecimento que vocês estão implementando aqui em Canela. Bem-vindos de novo, né? Obrigado. Então, o Bonecos Contam Histórias, jornada do conhecimento, inicialmente nasce do desejo de contar um pouco da história de Canela. Pode parecer, volta e meia a gente escuta alguém falando, vamos falar, curiosidade, mas o pessoal não conhece, a população não conhece a nossa história, nosso passado, né? A gente precisa conhecer um pouco do local de onde a gente vive. Pessoas que nasceram aqui, tem muita gente que conhece, mas eu enxergo que a maior parte não conhece. Pessoas que vêm de fora, né? É também. verdade, tem muita gente hoje assim, né? A gente vai levar para os alunos, né? Quer dizer, já levou parte para os alunos e leva um pouquinho, porque a gente fez uma pesquisa, tem muita informação, daria até para fazer uma série, mas a gente fez um vídeo documentário com os bonecos contando um pouco da história de Canela. Chegada do trem, João Correia, Castelinho Caracol, curiosidades, o que foi o prédio da prefeitura antes de ser prefeitura, né? Casa de Pedra, o que foi a Casa de Pedra, ia falar antes de ser teatro, né? Antes de ser abandonada. Não, pode falar, porque é verdade. E a gente queria gravar lá dentro, a gente nem tentou, porque a gente sabe que tá feio ali. Vocês podem falar porque é verdade, a realidade, a gente não pode esconder a realidade. A Casa de Pedra foi sucateada e tá abandonada. Sim. É simples, é a verdade. É uma coisa ali que é triste, né? A gente já apresentou teatro de bonecos ali dentro, ali tinha um teatro lotado. Aí depois a gente vai falar sobre a parte teatro de bonecos, aproveitar que eles estão aqui, né? Mas eu queria, né? Senão a gente vai sair um pouquinho do tema. Vamos voltar, depois a gente vai utilizar a visita importantíssima de vocês aqui pra gente falar um pouquinho sobre a questão do teatro de bonecos em Canela. Mas eu queria, de onde é que, tipo assim, vocês pegaram as referências e como que é essa apresentação pros alunos e as escolas que estão participantes também? Bom, nós temos várias referências até de pessoas que escreveram livros daqui da cidade, né? Que são pessoas que a gente confia, né? E a população também confia. E as escolas que a gente colocou são Severino Trave, Dante e João Alfredo. Né? Então, para dar uma... Sim, para ir para diversas localidades. Isso. Agora... completo. A gente fez diversas pesquisas, né, pincelando, tem livros, né, contando a história de Canela, não vou saber agora de cor, mas no vídeo tá todos os nomes. Tem vídeo do seu Antônio Almírio dos Reis com o Pedro Oliveira, tem livro do Márcio Cavalli, né? Tem diversos livros interessantes aqui. A Lizzie Berg fez um documentário também, mais aí alusivo ao teatro também, muito legal, né? Sim, o documentário da Lizzie muito bom. E tinha um texto também do Castelinho, do Grande Hotel Canela, a gente vai falando, vai se lembrando, né? E um texto do Portal da Folha, de Canela também, que tinha um texto muito interessante. Então a gente, como é muita informação, a gente pincelou, parou nos pontos, foi com um elenco de bonecos, são vários bonecos, né? E em cada local, Parque do Palácio a gente foi também. Né? Se a gente fosse assim, pesquisar a fundo e colocar tudo, daria um longa-metragem, né? Então a gente teve que selecionar algumas informações para poder passar, porque se a gente faz um vídeo muito longo, as crianças, mesmo sendo bonecos contando, né, as crianças chegam num ponto que se cansam, né? Então a gente selecionou bem, fez uma coisa bem enxuta para só dar aquela... Tem uma síntese para despertar a curiosidade, né? E esse documentário é a primeira parte do projeto. Quantos volumes vocês acham que tem condições de entregar dessa história tão rica, por exemplo? Você tem ideia? Muita coisa. Não, se for fazer assim, por exemplo, 23 minutos, talvez tu consiga fazer de cada coisa. Imagino, né? De cada ponto fazer. Gramado, eu não
não sei agora, faz uns 3 anos a gente fez um projeto parecido, Historiando com Bonecos. Lá o recurso era um pouco maior e a gente fez por ponto. A gente fez um monumento, por exemplo, o monumento do maestro, foi indo por ponto e lá também apareceu muitas histórias, a gente ainda acrescentou algumas coisas. Que mas legal. também faltou. Mas também a gente teve vontade, assim, De fazer mais. se controlar, porque a gente prometeu 10 e entregou 12 ou 13. E sabe né? que o bom a gente Isso gera também um trabalho e tudo mais. Não é fácil, eu imagino Sim, que não seja, né? edição, tudo, né? É, Tem tudo um é trabalho muito legal que o eu até trabalho de gosto vocês. de fazer, mas Cansa. você gasta umas Demanda, né? madrugadas. Demanda, né? Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, né? E a gente depois ainda finaliza contando um pouquinho mais desse projeto de vocês. A notícia dessa semana, né? Eu não posso, enquanto empresa de comunicação, receber 2 pessoas tão importantes pro teatro de bonecos e pra cultura da nossa cidade, e a gente recebe essa informação e eu não posso não conversar com vocês sobre isso, né? Seria, digamos que uma falta de noção da realidade a gente não tocar no assunto de mais uma vez o Festival de Bonecos de Canela não acontecer. Eu digo assim, eu não tenho nem vontade de falar. Porque, cara, sério, prometer e não cumprir, né? Colocar. E pior assim, que fica um jogando pro outro, né? O secretário manda falar com o prefeito não recebe. Então tu fica nessa assim, meio. Cara, é assim que tu tratando a cultura de Canela? Sendo que isso Porque- foi prometido uma secretaria de cultura pra Canela, né? Sim. Mas nem vamos chegar tão longe assim, ou tão perto, sei lá. Mas assim, o Festival de Bonecos Canela, ele era uma referência, hoje ainda é referência, quando a gente se apresenta em algum lugar, faz algum curso, alguma coisa, no México, todo mundo. na Quando a América gente Latina, fala né? Canela, tá? O pessoal já sabe o festival, lembra do festival. E aí não investir nisso, que atrairia um público para cá, seria um outro evento, como Gramado tem vários eventos, Canela teria... Canela tem um evento pronto, sabe? Só que cada vez tá perdendo sua credibilidade, porque Ficando mais distante, né? não acontece. Que às vezes Então- pensa naquela coisa, é cultura, tem muita aquela divisão cultura e evento. O Bonecos, ele une as duas coisas. Ele pode ser evento, pode ser um agregador, chamador de turistas. Tem liga para todo mundo gosta de boneco, não é porque eu trabalho com isso. Pelo que eu vi, assim, a rede hoteleira gostaria que o Bonecos voltasse, porque é uma coisa que tinha sucesso, que enchia os hotéis. Enchia a cidade. né? Cara, a cidade ficava. Quantos anos de festival de boneco tem? Eu não vou responder porque eu não sei. Mas eu me lembro de eu ali, adolescente e tudo mais. E era pra todas as faixas etárias, primeiro de Sim. tudo, né? As crianças se encantavam, mas tinha espetáculos adultos, inclusive, Sim. né? Então, tu pegava, a cidade se transformava e era um movimento, não era tipo assim, tá tendo um festival de bonecos, o turista vai aproveitar. Não, as pessoas vinham Pelo para o festival de teatro de bonecos. E é um caso que Canela tem, já que tem umas que eu acho até errado, mas tem uma disputa Canela Gramado. Canela tem, Gramado não tem. É onde traria movimento pra Canela e poderia sobrar pra Gramado. Mas porque aí daqui aquele a pouco, movimento inverso que daqui a muitas pouco vezes acontece. a autarquia e as pessoas que estão em Gramado vão fazer uma coisa, que é fazer um festival de teatro de bonecos em Gramado. E aí a gente vai ficar mais uma vez aplaudindo a nossa vizinha, porque ela investe nessas coisas e ficar Tem reclamando. profissionalismo, E né? tem profissionalismo. É isso que eu sabe? O enxergo. profissionalismo já começa quando a gente é chamado para Páscoa em Gramado em dezembro. Antes de iniciar o Natal, a gente já está contratado em Gramado. Mandando as coisas, os documentos, sinopses, esse tipo de coisa. Né? Então, E assim, agora, só por curiosidade, a gente já tá mandando. Só para falar uma coisa assim de Gramado, a gente já tá mandando as coisas de Natal para Gramado. Tá? Só pra você entender a organização deles. Que tem seus problemas. Claro, não são perfeitos. Ninguém é perfeito. Né? E eu entendo totalmente, não é passar pano pra ninguém, a administração, pegou, tem seus problemas, mas o que a gente coloca é assim, não anuncia. A gente tá aqui na rádio anunciando um projeto que a gente foi contemplado e tá fazendo. Vários a gente pensa, quer fazer e não chega anunciando, porque a gente tem dificuldades e quando você anuncia, você gera um compromisso, uma expectativa ou uma decepção. Então, não pode fazer, anuncia. Tô com dificuldades, vou conseguir fazer no final do mandato, vou, né, dar
É uma questão É questão de ficar prioridade. nebulosa, né? Fica nebulosa, porque promete, ok, a gente sabe das dificuldades, e não é, são Anuncia, poucas né? prioridades que precisa se ter, né? Mas é o que eu falei, eu acho que faltou um pouco de transparência, né? Eu acho que comunica, né, cara? Comunica. E eu sei que tem boas pessoas dentro da Secretaria de Turismo e Cultura, Sim, tem. boas pessoas dentro da Prefeitura, eu não tô aqui pessoalizando, mas enquanto poder público, a gente tem que fazer os elogios quando compete e também Sim. as críticas quando necessárias. Exatamente. Também É já- mais ou menos isso. Eu achei assim, já um despropósito colocar o Festival de Bonecos junto com outro evento, sabe, deixando Quando- ele pequeno, como se ele fosse Fosse de bônus. carona com outra coisa. e na verdade né? não Agora com a é ele que Páscoa- traz as outras coisas, né? Então, Agora com a Páscoa, antes tinha sido num dos outros anúncios tinha sido anunciado junto com a Feira do Livro, com o Sonho de Natal. O Bonecos dá pra ser um mês pra ele, né? Sim. Pela potência que ele tem. Mas Infelizmente é uma realidade que a gente ainda tem que conviver. E eu espero que algum dia a gente olhe pra trás, né? E deixe as reclamações pra trás e tenha equipamentos como o Teatrão, como a Casa de Pedra, que é linda, como o próprio centro de eventos, que é pra ser reformulado. E a gente torce pra que seja, né? A gente quer que seja, Sim. né? Como a revitalizar algumas ruas, própria praça, que a praça era... Cara, a praça era a invasão dos bonecos, né? Eu lembro sempre da ideia, os espetáculos de dentro do teatro muito legais, maravilhosos, mas o que eram as inserções abertas na praça, né, gente? Aqueles bonecos maravilhosos, as crianças encantadas, as famílias O desfile. todas ali, o desfile. Ah, o desfile E aí a era gente vai pra mágico. muito longe, né? E quem sabe um dia a gente tenha de volta. E eu quero só voltar pro coisa que a gente já conversou sobre. Quero agradecer primeiramente a visita de vocês e agradecer também por esse trabalho que vocês fazem, né? O Lucas, nosso gestor aqui da rádio, o vereador Lucas, também faz um trabalho muito interessante Sim. para a comunidade, de tentar resgatar. Ele fala muito isso, da importância de Canela ser apresentada para quem mora em Canela hoje, Sim. ou para quem não lembra das histórias. E que legal que vocês fazem isso de uma forma lúdica. E aí eu queria que vocês dessem o serviço de novo, né? Disso desse projeto muito legal e também os próximos passos. eu só quero pontuar uma coisa, assim. Eu vim pra cá, um dos primeiros eventos que a gente conheceu foi o Festival de Bonecos, né? E hoje é muito triste a gente chegar nas escolas, fazer uma oficina, né? E conversar com as crianças, elas não terem nenhuma noção. referência de bonecos. É só quem vai na escola que tem. Então, é por isso que quando a gente escreve os nossos projetos, a gente pensa em levar bonecos para as escolas para não perder essa magia do boneco de encanto. Canela, que é de Canela, né? Isso a gente não pode deixar ninguém se apropriar. até né? porque nesse momento, desde que o Bonecos parou na pandemia, a gente fez um festival que chama Bonecos Alegria, que não fomos para ponto turístico, a gente fez 4 anos. Acho que foi 4 anos. Foi em Canela, a gente chegou a apresentar em Gramado, só que a gente não fez sempre levando para dentro das comunidades, dentro do Padre Franco, da Associação Semear, ou dentro mesmo de escolas, levando os artistas para lá. Falando do Bonecos Conta Histórias, né, os próximos passos, a gente fez a apresentação do documentário, vai ter uma oficina nas 3 escolas selecionadas para as crianças criarem um boneco do patrono da escola, tipo, vai fazer o boneco do João Correia, João Correia não, João Alfredo. João Alfredo, É. Severino Trave e E Dante Dante. Bertolucci. Olha que legal. Né? E falando, eles vão fazer um videozinho, né? Uma coisinha mais curta, com o boneco contando a história, o personagem, Pensa né? contando a história dele. Dele mesmo. Olha que espetáculo. É uma cara. forma de Que replicar, espetáculo. né? O que Ó, aqui, ó. assistiu. Muito legal. E Parabéns. as crianças Vou vão bater palmas pra construir, né? vocês. As crianças vão construir esse boneco. Então vai ser assim, uma oficina de boneco, mas com um propósito, né? E aí a escola vai ficar com esses bonecos para quando as crianças tiverem interesse, fazer uma brincadeira com o patrono da escola. Usar no aniversário da escola, né? Que vai ser o caso da ligado Dante Que Bertolucci. guardem bem e que usem bem isso que será feito. E mais fases, né? Já agora em abril, que é o que se comemora o mês da comunidade indígena, a gente vai ter uma oficina de artesanato indígena nas escolas. Por isso que é Jornada do Conhecimento, porque a gente inclusive coloca no documentário que antes dos colonizadores estavam aqui presentes os indígenas, né? Eles eram Então, donos de tudo. tem até uma boneca que é indígena, que apresenta também. Daí vai ter uma oficina e uma contação de história também deles. E mais pra frente, no segundo semestre, Cultura Gaúcha,
com uma palestra falando da nossa bandeira, dos símbolos, e uma apresentação de teatro de bonecos também falando da cultura gaúcha. E mais uma palestra falando sobre acessibilidade e inclusão. Tô falando rápido pra dar tempo. Gente, quero agradecer vocês, o Léo vai finalizar, mas eu só queria antes falar 30 segundos do que o Márcio Gilforte pensa de tudo isso. Uma pena que a gente não tenha vocês no palco mainstream também, porque vocês merecem, tá? E eu espero que se algum dia a gente olhe, vá lá aplaudir vocês também onde vocês têm que estar. E obrigado pelo trabalho que vocês estão fazendo com a nossa comunidade, contando essas histórias tão importantes. Nós que agradecemos o espaço aqui da Clube. Sempre à disposição. É uma honra pra nós tê-los aqui conosco, né? Ainda mais no Dia Mundial do Teatro, né? Dia do Circo, né? Pessoas, artistas que levam tão a sério, né? A arte, representam tão bem o nosso município, né? Quando o assunto é arte, quando o assunto é o trabalho que eles fazem. Eu, particularmente, sou fã desses dois, quando eles estão expondo, trabalhando, né? Com a sua arte. Eu faço questão de parar meus filhos lá e olhem isso aqui, crianças. Vejam isso aqui, porque isso aqui realmente é arte genuína, feita com amor, feita com carinho, por gente que dedica uma vida inteira pra isso. Né? Obrigado, Daína. Obrigado, César. Obrigado. Até a próxima. Vocês estão em casa aqui na Clube Portas sempre abertas. 8h48, a gente vai encerrando esse segundo bloco. Na sequência, estamos de volta com as últimas informações do Grande Jornal Regional dessa sexta-feira aqui na Clube. Grande Jornal Regional.